Então, primeiro e mais importante diferencial, quando o médico que começa a utilizar nosso método, é que ele começa a gerar resultados reais, palpáveis na vida dos pacientes. Beleza, quais são os pilares de um consultório médico 25K, né, Thiago? Primeiro, e mais importante, oferecer um serviço premium, um serviço que encante, um serviço que gere resultados. Ontem mesmo eu estava falando com um médico, eu fiz uma consultoria com um médico, Thiago, que ele já tem um faturamento acima de 50 mil por mês de particular. Ele já tem um Instagram que está bombando, ele já tem um Google que já está funcionando, apesar de que na consultoria a gente viu que tinha muita coisa para melhorar ainda, coisas básicas, inclusive. Mas enfim, ele já tem faturamento, ele já tem um marketing que tá funcionando, já até deu entrevistas pra Globo, olha que legal. Mas cara, quando eu fui perguntar pra ele como é que tava, por exemplo, a taxa de fidelização, de onde estavam vindo as indicações, de onde estava vindo a maioria dos pacientes dele, a gente viu que tinha ali um gargalo. Somente 10% dos pacientes que estavam vindo ali, pacientes pagantes, necessariamente não pacientes novos, mas pacientes que estavam voltando ou pacientes novos, né? Somente 10% eram de indicações de outros pacientes ou de outros médicos. Então, isso, Thiago, é uma medida indireta de que o consultório, que o serviço que está sendo oferecido no consultório não está ainda encantando. No CVM, os pilares do CVM, a gente fala muito sobre atrair, encantar e fidelizar. Então, a maioria dos médicos, Thiago, foca muito em Instagram, em Google, em outdoor. Cara, eu fui no Nordeste recentemente, em cada esquina tem um outdoor de um médico falando: ah, a gente uma consulta. Galera investe muita grana nisso. Esse médico que eu falei ontem, que eu fiz uma consultoria com ele ontem, por exemplo, tá investindo mais de R$ 2.000 por mês em Google, cara. E aí eu falei pra ele, cara, enquanto você não tiver um serviço que encante, que fidelize os seus pacientes, cara, tu vai estar sempre sentindo. Ele falou pra mim que ele tava se sentindo sobrecarregado, agoniado, porque todo mês ele tava tendo que correr atrás de pacientes. E aí eu falei pra ele, cara, a gente precisa então organizar o teu serviço para fazer o teu serviço, inverter essa porcentagem aí. Ao invés de 10% só de pacientes que estão vindo por indicações, que a gente mude isso para 90% de indicações e só 10, 20% de marketing. Então, o primeiro pilar é ter um serviço que encanta. Como? Pré, intra e pós-consulta bem estruturado. E isso é marca registrada do método CVM, né? Que é uma das coisas que a gente é especialista, que é o grande diferencial do CVM, né? Que é ajudar médicos a fazer uma pré-consulta, né? Através da secretária, dos POPs, do ambiente. Depois, uma consulta que converte pacientes em fãs, que isso é marca registrada do Sidão aqui, método autoral, baseado em ciência, não é uma coisa que achismo, não é uma coisa que eu acordei e tirei da minha cabeça, não. Ciência, muita literatura, muito tempo ensinando, praticando, e hoje mais de 1.000 médicos utilizando essa metodologia, e a gente, como você sabe, todo dia eu acordo e uma das coisas que mais faz meu coração cantar é receber uma mensagem de um médico dizendo: caramba, realmente funciona, Sidney, tô botando os pilares da consulta que converte em prática e funciona demais e tal. E por fim, a cereja do bolo, Thiago, é um serviço de pós-consulta que também a gente coloca lá no nosso método, que ajuda também os médicos a não só encantar e fidelizar, mas principalmente ajuda esses médicos a ajudar os seus pacientes a terem resultados, né? E aí isso gera todo esse círculo virtuoso aí de indicações, de fidelização e por aí vai. Então, primeiro é um serviço premium e depois o pilar de marketing. Aí dentro do pilar de marketing tem várias estratégias, marketing digital, network, por aí vai. Hoje a gente tem médicos no Brasil que já vivem de particular, faturam R$ 25.000 ou mais com atendimento particular. E o que seria diferente para esses médicos utilizando os pilares que você está citando? Alguns diferenciais. Primeiro e mais importante, o método CVM, ele ajuda o médico a gerar mais resultado para os pacientes. Eu já ouvi isso muito de aluno CVM, assim, ó. Cara, eu procurei vocês porque eu já tinha um faturamento alto, mas eu não estava conseguindo gerar resultado para os meus pacientes. Eu não via o resultado do meu trabalho na vida dos pacientes. Aquele médico que está fazendo, por exemplo, atendimento de plano de saúde, e aí tem um monte de exames que ele embute lá no meio, tem procedimento, e aí no final das contas o ticket médio dele aumenta, e aí ele ganha um bolo grande de faturamento no final do mês, mas o resultado daquele trabalho na vida dos pacientes é baixo. Tanto que esse tipo de médico, Thiago, se ele for olhar a taxa de retorno dele, a taxa de indicações, a taxa de fidelização é baixa, porque ele está fazendo a medicina meia boca, cara, mesmo ganhando muito dinheiro. Então, primeiro e mais importante diferencial, quando o médico que começa a utilizar nosso método, é que ele começa a gerar resultados reais, palpáveis na vida dos pacientes. Segunda coisa, que tem a ver muito com isso, satisfação desse médico, cara.
Satisfação, porque, cara, eu já falei isso várias vezes e minha função às vezes é repetir mesmo pra poder aterrissar na cabeça dos médicos, né, que a gente tá falando. De nada adianta o médico ganhar dinheiro, de nada adianta o médico ser famoso no Instagram, dar entrevista na Globo, de nada adianta o médico, inclusive, ter qualidade de vida, de nada adianta o médico, sabe, ser extremamente bem-sucedido se no dia a dia ele tá infeliz com a profissão. Se ele não tá tendo, num português claro, tesão pela profissão, sabe? De acordar de manhã e dizer, caramba, hoje eu tenho tantos pacientes, hoje eu vou transformar vidas, hoje eu vou ajudar meus pacientes. Um médico que fez medicina por amor de verdade, não aquela medicina por amor de Instagram, que a pessoa bota hashtag medicina por amor e depois, quando desliga o Instagram, tá lá reclamando que o plantão tá demorando pra acabar, ou então que tá reclamando que a fila do plano, tá a fila do plantão. Não, medicina por amor que é, de verdade, fez medicina pra transformar a vida dos seus pacientes, pra fazer diferença na vida dos seus pacientes. E quando eu falo fazer diferença, não é só salvar vidas, não é só o intensivista. É o cara que ajuda o paciente, por exemplo, que tem uma doença crônica, com dor há 2, 3 anos, cara, diminuir a dor desse paciente. É uma gineco que faz um parto, que tá ali na hora de fazer o parto e tá presente, passa segurança para a mãe. É um pediatra, cara, que escuta e que entende com empatia as dores de uma mãe, de um pai que tá com uma criança com algum tipo de sofrimento. Então, quando eu falo fazer a diferença, não necessariamente é só salvar vidas, não necessariamente é só diagnosticar um problema de saúde, não só prescrever um tratamento, mas, cara, é fazer todo dia com cada paciente que entra em contato com ele, fazer com que esse paciente saia melhor do que ele entrou. Isso é uma das coisas que muda quando esse médico ele começa a utilizar o método CVM na prática.